Ítalo Fernandes Miné Diniz, do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Ele vai falar sobre técnicas para auditoria de sistemas informatizados. Boa tarde a todos. Esse microfone aqui, só para, se for necessário... Não, vou pegar um desse aqui. Pode ser, que eu vi que tinha um mais problemático. Aguardo mais um pouco o pessoal chegar. Eu dou início. Eu vou abrir a apresentação. Oh, funcionou. Eu vou só abrir, ó. Tudo bem. Boa tarde a todos. Eu me chamo Ítalo. Atualmente, eu exerço a função de auditor de TI no Tribunal do Trabalho da Terceira Região, Minas Gerais. Eu trouxe aqui um caso prático de técnicas de auditoria aplicada a um sistema informatizado. No caso, foi o sistema de diárias de viagem do TRT3. Esse sistema tem como objetivo a concessão e pagamento de diárias de viagem a seus servidores, magistrados e colaboradores. Vou tentar compartilhar a nossa experiência aqui com esse trabalho, que envolveu desde teste de sistema a cruzamento eletrônico de dados. E, por fim, vou mostrar as avaliações realizadas. A Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação, do CNJ, né, que foi publicada para o Poder Judiciário, que está lá na Resolução 211, traz ali alguns padrões que os sistemas informatizados deverão atender. São 4 grupos de entrega, né, e os sistemas tinham um prazo de 2 anos. Então, esse prazo venceu em dezembro do ano passado. São padrões de desenvolvimento, de suporte, de segurança da informação, bem como de usabilidade, né, que são recomendados pelo Comitê Nacional de TI. Então, como nós, auditores, podemos avaliar se tais critérios estão sendo atendidos? Neste momento, assim, acredito que alguns aqui estão envolvidos na ação coordenada de auditoria do CNJ. Tem um aqui, ó, já apareceu. Mais um, todos aí, né? E eu também estou ali, participando, inclusive, do grupo lá. Então, a gente está avaliando ali, com base nisso, tem parte de sistema, de governança e gestão de TI, né? Bem como das contratações. Então, com base nesse artigo aqui, esse estudo de caso, isso aqui foi um dos critérios, eu vou demonstrar daqui a pouco. Então, para isso, como nós, auditores, podemos avaliar objetivamente se tais critérios estão sendo atendidos? Nesse caso, a gente adotou 2 abordagens, uma auditoria de sistemas e uma complementar auditoria de sistema, que é a auditoria de dados. Ambas podem ser feitas de forma independente. Posso fazer uma auditoria somente de sistema ou somente uma auditoria de dados. Neste caso, a gente fez a auditoria de sistema e a de dados para complementar a de sistema. Essas auditorias têm algumas características próprias. A de sistema, você pode fazer através de testes, usando o sistema como se estivesse na sua atividade do dia a dia, ver se as funcionalidades atendem às normas, regras de negócios. Regras de negócio são as premissas, né? Aquela que pode estar definida em norma ou no próprio processo de trabalho da área que vai utilizar o sistema. A auditoria de dados já envolve, se você pegar uma base de dados, uma planilha, que seja, e vou analisar dados. Posso fazer cruzamento, posso extrair dados com base em algum critério. Isso é muito comum, né, de gerar dados, por exemplo, no TRT3, a gente gera dados da folha de pagamento e encaminha para o TCU, a cada 6 meses, se eu não estou enganado. Isso serve ali para, como diz o Rafael apresentou ontem na primeira palestra, né, aquele cruzamento com mais de 80 bases de dados. Neste trabalho aqui, eu não tinha isso tudo de base, né, usei somente base do TRT3, banco de dados de pessoal e do diário de viagem.
do sistema de diárias. Já citei, né, o sistema. O objeto desse trabalho, sistema informatizado de diárias de viagem. Esse sistema ele entrou em produção para uso, né, do usuário no ano de 2015. Ele foi desenvolvido, a princípio, para uso do TRT3. Então, o processo de trabalho, que era manual, foi mapeado nesse sistema. Claro, com isso você tem uma série de ganhos. Você torna o processo informatizado, você descentraliza, você não anda com o processo físico. Não corre risco de ter extravio, perda de documento, atraso, né, na concessão de diárias. Inclusive, para a gente vir aqui para o fórum, recebemos, de acordo com a previsão, né, 5 dias antes. É mais. Então, e sem contar que você segrega a função, né? Você compartilha a aprovação, cada responsável faz. Você acessa o sistema de qualquer lugar que tenha conexão com a internet, porque se trata de um sistema web. Então, se eu pegar meu celular aqui, eu consigo acessar o sistema agora, inclusive para comprovar essa viagem. Esse foi um dos vários benefícios que o sistema trouxe, né, para o processo. E esse trabalho acabou tendo como objetivo, devido à nacionalização desse sistema para uso na Justiça do Trabalho, contar o caso. O pessoal do Comitê do Sistema de Gestão Orçamentária optou por utilizar o sistema de diárias de viagem do TRT3 como um módulo. Então, na Justiça do Trabalho, esse sistema vai ser único, então ele vai ser utilizado por todos os tribunais. Então, diante disso, com base na identificação de riscos de um sistema ser nacionalizado, a gente chegou nesse objetivo, que foi investigar os mecanismos de controle aplicados ao sistema de diárias do TRT3, dada a sua nacionalização. Tá bom? Bora. Os enfoques desse trabalho. A gente avaliou controles de aplicativo. São aqueles controles implementados nas funcionalidades do sistema. Vai conceder uma diária de viagem? Para quem que eu posso conceder? Somente para servidores e magistrados ativos. Essa é uma regra de negócio. Outro critério, eu só posso pagar X para uma diária dentro da região. Viajou para fora do estado, é um outro valor. Então, esses são os controles de aplicativo. São vários, né? Se você pensar na norma, né, tem a ver com valores, com distância, se o tipo de transporte é aéreo, ou ferroviário, ou rodoviário. E bem como também, nesse sistema, a gente trata do reembolso. Você viaja e comprova, através de um cartão de embarque, que seja, tem umas exceções à regra, né? Também teve um outro enfoque, que foi voltado para as boas práticas da área de TI. Mais uma vez, quem está fazendo a auditoria de governança deve ter visto falar sobre ITIL, né, que é mais voltado para a gestão de serviço de TI, COBIT, que é governança de TI, norma ISO 27002, que é da segurança da informação. Então, também a gente usou essas boas práticas como critérios para esse trabalho. A satisfação do usuário. Ela avalia se o usuário se sente bem utilizando o sistema informatizado. Então, você olha, se o sistema atende bem aquela... Qual foi a proposta, né? Informatizar o processo de pagamento de diárias. Ficou mais burocrático ou mais fácil? Isso torna o meu trabalho mais eficiente? Então, esse enfoque é da satisfação do usuário. Os controles gerais aplicados ao sistema já envolvem a questão da infraestrutura, a equipe de desenvolvimento, a equipe de TI, né, a equipe de suporte. Quando a gente liga lá para abrir um chamado e fala, olha, o sistema travou, o sistema está indisponível. Então, esse controle está aplicado, são os controles, né, que sustentam um sistema informatizado. Porque aquela telinha que a gente vê é só uma parte do sistema, né, aquilo ali é, vamos dizer, a aplicação. Ali é onde que a gente realmente faz nossas atividades, mas por trás disso tem toda uma estrutura. O outro enfoque, também aqui já vai para a parte de conformidade, aderência às regras de negócio. Quero saber se o sistema está atendendo aos normativos. Para quem eu posso pagar diária, né, qual o valor, para onde, qual o período,
tem pernoite, não, e assim vai. Também, para alcançar o objetivo da auditoria, que é investigar os mecanismos de controle do sistema, visando a sua nacionalização, a gente olhou alguns aspectos relacionados à integridade, à confiabilidade, à eficiência, conformidade, efetividade, a usabilidade e a validade das regras implementadas no sistema. A integridade tem mais a ver ali se o que eu estou esperando do sistema, ele vai calcular da forma correta, vai me entregar a informação de forma íntegra, né, sem ter um erro. Então, a gente avaliou essa parte, avaliou a confiabilidade. Eu posso confiar naquele sistema ou vou fazer de forma manual o cálculo por fora? Na hora que eu vou comprovar, realmente a comprovação está sendo gravada lá no sistema, eu preciso de ligar lá e ver com o responsável pela diária, se realmente ele recebeu o comprovante. A eficiência, informatizou, ficou mais rápido o processo, está pagando em dia, está alertando o gestor para alguma tomada de decisão. Conformidade, está atendendo às normas, inclusive a resolução do CNJ, CSJT, que dispõe sobre concessão e pagamento de diárias. A efetividade, os resultados esperados do sistema, eu alcancei os resultados. E a usabilidade, que nesse trabalho a gente tratou mais em questão da acessibilidade para pessoas com deficiências. A validade também está ali relacionada à conformidade. O sistema faz o que era esperado pela área de negócio. Então, esses aspectos acabaram chegando para atender o objetivo do trabalho. Nós vamos falar aqui agora da execução do processo de auditoria. Lá na 171, né, 2013, do CNJ, que trata das técnicas de auditoria, tem um processo ali, a gente segue esse processo. Então, com base nessa resolução, a gente fez o planejamento do trabalho, definimos os objetivos, definimos o objetivo, na verdade, as questões e procedimentos que seriam executados. Com base numa identificação de riscos, para a gente ver ali qual o risco era mais relevante, para definir os procedimentos e as questões. Identificamos quais dados seriam necessários para a execução, para alcance do objetivo. E documentos e informações. Os dados, daqui a pouco vou apresentar, a gente pegou pegamos uma base de dados toda do sistema. A forma de acesso aos dados e sua manipulação. Como eu disse, solicitamos, estou ali com acesso à base, isso já requer um conhecimento mais aprofundado ali da área de TI. Como eu tenho experiência nessa área, então, optei por pegar o banco de dados. Mas também poderia se dar de outra forma, através de arquivos. E a gente definiu uma data do banco de dados. A gente falou, olha, eu quero o banco de dados de janeiro de 2015 a dezembro a março de 2017. Após o planejamento, né, matriz de planejamento, programa de auditoria, RDI, comunicado de auditoria, reunião de abertura, para explicar, né, o objetivo do trabalho, explicar o porquê que eu gostaria de ter acesso à base de dados, e fui atendido, né, claro, para a execução do trabalho. Demos início à execução. Como isso foi feito? A área de TI, lá do TRT3, fez uma cópia do banco de dados de produção, o período que eu havia falado, de janeiro de 2015 a março de 2017, e me disponibilizou uma cópia desse banco. Então, esse banco ficou exclusivo para essa auditoria. Por quê? Se eu fosse usar o banco de dados de teste, nem todos os dados poderiam estar lá. Eu poderia estar concorrendo com os desenvolvedores, né, que estão lá programando no dia a dia. Eu poderia estar concorrendo com quem é da área de negócio, que está lá validando e homologando o sistema. Então, para evitar esse tipo de conflito, eu tive acesso a uma cópia do banco de dados. Essa cópia também, gente, poderia ser realizada de outra forma. Poderia definir os arquivos, as estruturas de dados, por exemplo, pegar uma planilha e falar, olha, eu quero os dados A, B, C e D, e pedir à área de TI para extrair esses dados para mim. Então, eu poderia extrair dados de processo de diária, das datas de viagem,
da comprovação, dos viajantes, do período, e assim vai. Como eu tive acesso a todas as tabelas do banco de dados, pense nas tabelas como planilhas, que são relacionadas. Então, eu não precisei definir esses arquivos. Com acesso lá, olhando, nós fomos identificando quais campos, quais dados nos interessavam, e fizemos esse trabalho. O segundo, ali na execução, a gente criou scripts, que são rotinas, né, algoritmos de banco de dados. Aqui eu já programei mesmo, pus a mão na massa, para extração e cruzamento de dados. Como eu disse, se a forma de acesso fosse realizada através de arquivos, que fossem solicitados para a TI gerar, vocês poderiam usar uma ferramenta, tem várias ferramentas, né? Vocês devem ter ouvido falar, IDEA, ACL, o próprio Excel também pode ser usado para cruzar informação. Aí requer um pouco de conhecimento, né? Talvez um pouco mais avançado, mas nada impossível. E, assim, eu não posso falar aqui do IDEA do ACL, porque nunca utilizei, só li a respeito, nós não temos essa licença. Então, qual ferramenta que eu utilizei foi o próprio sistema de banco de dados do TRT, que é o Oracle, né, que sustenta vários sistemas aí, inclusive na Justiça do Trabalho. Então, o conhecimento nessa tecnologia me proporcionou, né, que criasse esses scripts de banco, que são rotinas, né, programação ali para extrair e cruzar dados. Devido à complexidade desse banco de dados, esclarecimentos adicionais foram necessários. Então, a gente fez algumas reuniões com a equipe de TI, responsável pelo sistema. Olha, eu não estou entendendo como essa informação é processada, como é armazenada, de que forma que isso é obtido, e assim vai, porque é um sistema assim, complexo, um sistema grande, trata de várias etapas ali da concessão de diárias, e o cálculo também, às vezes, varia muito, porque muda valor, então paga retroativo, acaba dando um certo trabalho. Então, essa foi a parte da execução. E os resultados? Por ser uma auditoria ali de TI, né, que acaba tendo uns termos muito técnicos, e as partes interessadas vão além, né, da TI, no caso lá foi a presidência, Secretaria-Geral da Presidência, Diretoria-Geral, Diretoria de Orçamento e a própria Diretoria de Tecnologia da Informação, a gente conceituou esses jargões, né, a gente evitou de utilizar, ou quando era necessário, a gente definia o que era. Então, isso a gente achou importante passar, né, para evitar ambiguidade ali no relatório. A gente fez uma reunião, né, que inclusive consta lá na 171, com a área auditada, para apresentar as situações encontradas, né, os achados de auditoria, e esclarecer, por ser mais técnico, então, acaba gerando dúvidas. Assim, será que realmente essa rotina de banco aqui extraiu informação de forma correta ou passou alguma coisa despercebido? Inclusive, na fase de manifestação, eu compartilhei esses scripts de banco de dados com a área de TI, para eles verem realmente o que eu estava cruzando e extraindo do banco de dados. E, por último, ali nessa mesma reunião, apresentamos as propostas de encaminhamento, para ver também se não era uma coisa muito absurda, né, que a gente estava apresentando. Então, teve algumas lá bem interessantes. Inclusive, essas propostas de encaminhamento não se aplicaram somente a esse sistema, mas ao processo ali de desenvolvimento e sustentação dos outros sistemas do TRT3. Também teve proposta de encaminhamento para ser levada para o Comitê Gestor do SIGEL, né, que é o Sistema de Gestão Orçamentária da Justiça do Trabalho, porque, por se tratar de um sistema nacional, que agora quem está priorizando essas funcionalidades, requisitos, é o comitê. Aqui eu já vou entrar na parte da execução, voltando aqui, né? Ali eu expliquei o processo de forma mais macro. A questão número 1, enfoque, conformidade. Avaliamos, o sistema de diárias implementa controles que dificultam a ocorrência de erros e ou impropriedades no processo de pagamento de diárias a servidores e magistrados? Então, aqui, a gente usou de algumas técnicas. A primeira foi o teste de sistema. É uma técnica que você vai usar o sistema como se estivesse concedendo e pagando a diária normalmente, no dia a dia. O servidor lá da área responsável faz isso. Então, aqui é o uso do sistema, não requer nenhum conhecimento avançado de TI. Então, é você como usuário.
Você define ali, a gente chama isso na área de caso de teste. Você pode definir o teste. O que eu vou fazer? Eu vou pagar uma diária de viagem para o servidor fulano de tal, que vai deslocar de Belo Horizonte para Brasília, um exemplo. Vamos ver se o sistema atende aos critérios da norma. A norma fala o quê? Fora da região, posso pagar adicional de deslocamento. Esse é um outro caso que eu poderia testar. Nesse mesmo caso, você poderia testar a forma de cálculo. Está pagando o valor correto? Aí você faz ali, utilizando outra técnica, né, que é de conferência de cálculo. Os critérios utilizados foram as resoluções, que tratam do pagamento diário, e uma instrução normativa do próprio TRT, que detalha ali algumas, mais voltado para a região, né, de Minas. A gente solicitou à área de TI, né, essas informações, e também a área de negócio, o processo de pagamento, o mapeamento, que facilita, né, a gente o entendimento ali de como funciona, e acabou que esse processo já estava na própria funcionalidade do sistema. Então, está ali para quem usa, já sabe o passo a passo para conceder a diária. Pedimos acesso ao aplicativo. Então, esse acesso aqui, é o mesmo caso do banco de dados, foi em outro ambiente, totalmente independente, criado apenas para auditoria. Então, com base nisso, eu ia lá com o usuário. Na verdade, o usuário não exigia senha, porque eu tinha que testar com vários usuários. Ora eu estava testando como viajante, ora como o executor do pagamento da diária, ora como presidente do tribunal. Então, estava lá com uma relação de usuários e testando para ver se estava seguindo o fluxo, né, do processo. A informação também foi o banco de dados, né, que eu havia falado, que a gente conseguiu acesso total ao banco de diárias de viagem do sistema. E uma outra informação, manual de usuário. O manual de usuário, para caso de testes, é importantíssimo, né, que ali se esclarece várias dúvidas. A funcionalidade faz o quê? Tem uma funcionalidade lá, trecho de viagem. Você adiciona o viajante, origem e destino. Se você colocar, daqui a pouco eu vou falar desse teste, origem igual destino, deveria barrar, né? Esse foi um teste que a gente fez com base no critério da norma ali, que impede o pagamento para a mesma cidade, origem e destino, né, de diária. E a fonte de informação é a própria documentação do sistema, o aplicativo, né, que é aquela telinha que a gente vê no nosso dia a dia do sistema, e o banco de dados. O primeiro procedimento, a gente identificou alguns riscos. Pagamento de diárias em desconformidade com a norma. A gente queria ver ali, o sistema está permitindo o pagamento que não está ali previsto na norma? Outro risco, viajantes recebendo valores indevidos de diária. Aquele viajante, vou citar daqui a pouco, sobre afastado do cargo, deveria receber diária? Tem controle suficiente para impedir esse pagamento? Outra coisa, outro risco, controle discricionário do usuário. Às vezes o controle está lá, mas existe uma exceção que permite que o usuário do sistema burle aquela regra ali. Outro risco, dependência de iniciativa do viajante para identificar pagamentos indevidos. Olha, aconteceu de receber um valor para mais, o viajante vai me alertar, será que um controle no sistema não seria mais eficiente? Então, com base nesses riscos, a gente fez o seguinte procedimento. O sistema implementa controles para que somente sejam concedidas diárias a magistrados e servidores que estejam no efetivo exercício das atividades do cargo ou função. Então, é o caso da gente ver se aquele viajante, naquela data, está em exercício ali, está trabalhando, ele não está afastado do cargo, está de férias, está de licença médica, licença gala, paternidade, maternidade, porque a norma impede esse pagamento, né? Então, eu só pago diária para quem não está afastado do cargo. Com base nisso, a gente utilizou de algumas técnicas, que acabou encontrando o seguinte, controle insuficiente para impedir a concessão e o pagamento de diárias a magistrados e servidores que não estivessem exercendo atividades do cargo. Como isso foi feito? Para chegar nesse achado. Qual técnica? Primeira, conciliação. A gente pegou banco de dados de diárias de viagem.
eu estou com acesso completo, tá, gente? Mas, como eu disse, também é possível fazer de outra forma. Peguei a base de pessoal, também, que estava lá disponível, uns outros registros, estava junto com a base do Diários de Viagem, que eles fazem como se diz, uma integração ali. A gente cria visões da outra base. Só que a gente faz isso somente para leitura, tá? Para alteração, não. Porque a informação continua sendo fornecida através do sistema de pessoal. Então, a gente olhou ali, a gente conciliou. Qual que é o identificador único lá no TRT? Para o servidor e magistrado? É a pasta funcional. Nós, como cidadãos, podemos considerar nosso identificador único o CPF. Ninguém tem o mesmo CPF. Então, lá no tribunal, é a pasta funcional o nosso identificador único. Com base nesse identificador, a gente fez uma conciliação, né, cruzamos dados, pegamos lá todos os viajantes, dentro do período, pegamos o período e tentamos conciliar com os afastamentos. E, nisso, a gente extraiu alguns dados, que houve conflito de períodos. Então, tinha viajante afastado, porém, recebendo diária. Isso pode ter acontecido por vários fatores, mas um é o seguinte, é de lançar a licença bem depois da viagem. Então, o sistema, naquele primeiro momento, não pegou isso. Porque o sistema faz isso em apenas um momento, na hora que envia a solicitação para a diretoria geral deferir a concessão da diária. Então, se você lançou a licença depois disso, o sistema não alerta o gestor sobre esse conflito de datas. Nem durante o pagamento, nem durante a comprovação, nem durante o arquivamento do processo de diária. Então, acabou dando origem a esse achado, que o controle foi insuficiente. Apesar dele existir, ele não estava sendo suficiente para alertar, né, o gestor responsável pela concessão de diária sobre o conflito. Achamos alguns casos, que já foram, inclusive, justificados pela área de negócio. Só para ficar mais claro aqui, né, a gente pegou todos os afastamentos acontecidos de janeiro de 2015 a março de 2017, todos, viu, gente? Então, assim, não sei contabilizar aqui agora, mas foram muitos. E todas as diárias de viagem daquele período, que são aproximadamente 6.500 viajantes, e fizemos esse cruzamento. Então, cheguei nos conflitos de período. Não foram muitos casos, mas deu para ver que o controle no sistema ali estava insuficiente. Mas, talvez, esse controle também pode ser extra-sistema, poderia ser do sistema de pessoal. Tá? E o como fazer, a gente não abordou isso na auditoria. A funcionalidade, essa última aqui, ó, isso aqui é um teste de sistema. Estou lá usando, tentei pagar, conceder diárias para uma pessoa que estava afastada do cargo, da atividade ali. Poderia ser uma licença, férias, entre outros. O sistema me alertou. Olha, atenção, conflito de período. Bacana, o sistema faz isso. Mas, devido aos riscos identificados, vamos avaliar se ele faz isso depois desse envio. Então, enviei a diária, a diretoria geral deferiu, a presidência aprovou, a diretoria orçamentária pagou, emitiu a ordem bancária, o viajante comprovou e eu arquivei o processo e nada de me alertar. Então, se aconteceu de marcar, de lançar uma licença depois do envio, ninguém fica sabendo. Tá bom? Esse foi o primeiro achado. Nessa mesma linha ainda da conformidade, para avaliar as impropriedades, fizemos o seguinte procedimento. O sistema implementa controles para atender ao seguinte critério: as diárias concedidas em dia útil são calculadas com dedução da parcela correspondente aos valores percebidos a título de auxílio alimentação e auxílio transporte. Acredito que a maioria aqui recebeu diária, né, para estar aqui. Vocês devem ter percebido, pelo menos lá no TRT dessa forma, lá no nosso processo de diária, tem um desconto do auxílio alimentação. Um valor aproximado, se eu não estou enganado, hoje, R$ 44,00 por diária. Esse valor também é descontado devido
a norma, né, que fala que o auxílio alimentação já está no valor da diária, então, se você não fica recebendo duas vezes, você recebe lá no contra-cheque e na indenização. Então, esse valor é abatido aqui. Então, com base nisso, e também tem o auxílio transporte, tá, gente? Eu acho que não é o caso de muitos aqui, lá na auditoria eu não vi nenhum caso desse, de descontar o auxílio transporte, mas está na norma, então o sistema tem que tratar isso. E, claro, a gente testou, né, para ver se o sistema descontava, estava descontando de forma correta. E foi teste de sistema, tá, a técnica, mais uma vez, então não requer nenhum conhecimento ali avançado de TI, é só usar o sistema mesmo e ver se ele está cumprindo o normativo. Mais uma vez, identificamos ali pagamento de diária em desconformidade com a norma, prejuízo ao erário, viajante recebendo valor indevido e dependência da iniciativa do viajante. Olha, você não descontou o valor correto. E cá entre nós, né, eu confio ali no sistema, e a confiabilidade, que eu havia falado antes, né, se o sistema está aí porque ele funciona correto, eu não vou ficar fazendo cálculo de novo. Com base nesse procedimento de auditoria, olha a situação encontrada. Em 2015 e 2016, o auxílio alimentação foi reajustado em março, né, mas retroativo a janeiro do ano. Então, o sistema descontou o valor na época vigente, mas, a partir do momento que foi retroativo, deveria também ir lá e ver as diferenças nesses processos diários pagos de janeiro a março de cada um desses anos, aí, 2015 e 2016. Então, a gente viu que o valor descontado foi a menor do vigente. Como isso foi feito? A gente pegou a base de diárias, criei lá um script. Qual que era o valor vigente? 30 e poucos reais, 34, se eu não estou enganado. Qual que é o valor retroativo? 36. Vamos ver, não, descontou 34, mas teve algum reembolso? Como descontou menor, dá uma diferença de R$2 por dia, né? Então, se a pessoa viajou 5 dias, deveria devolver por volta de R$11. Valor pequeno em relação à diária, mas não estava de acordo com o normativo. Então, fizemos esse cruzamento, na verdade, essa análise, extraímos esses dados, que em 2016, se eu não estou enganado, foram 400 processos, e 2015, 400 processos, 2016, 130 processos, que acabaram entrando aí nesse filtro, né, de valor diferente. E aqui, gente, mais uma vez eu reforço, foram todos os processos diários, durante esse período, 4 mil, vou falar no final aqui, 4 mil processos. O critério que foi usado, o valor de auxílio alimentação descontado, diferente do vigente no período. Com base nesse critério, a gente conseguiu extrair vários registros. Ali não houve conciliação, né, de base de dados, porque os registros estavam tudo na mesma base, que é do sistema de diários de viagem. Então, ali foi só análise de dados com um critério que filtrasse. O sistema, o terceiro procedimento, ainda nessa mesma linha da conformidade, implementa controles para verificar se o deslocamento do magistrado ou servidor ocorrerá para local diverso da sede em que está em exercício. Aqui são os mesmos riscos, né? Pagamentos indevidos, dependência do viajante de alertar. O que esse procedimento fez? A gente fez através de teste. Olha lá, o teste já trouxe ele ali primeiro. O que eu fiz? Tentei pagar uma diária, conceder uma diária para o viajante na cidade que ele está lotado, com cidade de destino, mesma lotação. O sistema me barrou. Olha lá, ele me deu falou aqui, ó, a cidade de destino deve ser diferente da cidade de origem. Ó, tem um controle aqui, mas será que esse controle foi suficiente para me garantir? O que eu fiz? Fui lá, falei, vou usar mais uma técnica aqui de auditoria, vou fazer cruzamento de dados. Vou lá extrair com base nisso. Então, peguei lá a base de pessoal, olhei lá, qual que é a cidade de lotação do servidor? Belo Horizonte, exemplo lá. Tentar colocar aqui a mesma cidade de destino, lá no processo de área. Qual que é a cidade de destino? Belo Horizonte. Vamos ver se tem algum caso? Teve casos. A gente encontrou 6 processos de áreas. Mas o que foi a causa desse achado de auditoria?
o sistema, quando entrou logo em 2015, ele não fazia essa validação. Então, assim, por talvez o usuário que fez o cadastro não sabia operar o sistema ainda, ou fez alguma coisa para corrigir uma diária que foi paga, não no valor total, né, faltou ali meia diária, então a gente encontrou 6 casos, mas foram justificados, a gente viu que realmente foi necessário, mas o sistema, desde 2015, assim, depois de 6 meses de estar em produção, já impedia esse tipo de pagamento. Olha lá o critério, né, que foi utilizado, cidade de origem, aqui, na verdade, endereço de lotação do viajante, é a mesma de destino. Tá bom? Poderia usar outros critérios também, endereço dele, da residência, para ver se estava recebendo diária para a mesma cidade que ele mora, mas isso aí não fez parte do escopo do trabalho, mas se fosse necessário, também dava. Só fazer através da conciliação aqui com a base de pessoal, base de áreas, base de pessoal. São só 2, né, gente? Ontem apareceu 80 lá do TCU, né? Se tivesse tudo de base, seria uma beleza para extrair informação. Inclusive para apoiar o pessoal da licitação. A segunda questão de auditoria foca mais aqui na parte de segurança da informação. Vocês lembram que eu falei lá das boas práticas? Então, aqui nós vamos tratar da boa prática nesse trabalho. Tratei da conformidade, aderência às regras de negócio. Agora eu vou para a boa prática. A questão, quais os controles relacionados à segurança da informação são adotados pelo sistema de diárias de viagem? Segurança da informação, vocês já devem ter ouvido falar, né? É uma coisa mais abrangente, você olha de tudo relacionado à segurança ali, desde ataque a servidor, usuário, senha, não compartilhar a senha, né? A gente escuta muito, saiu da estação de trabalho ali, bloqueia o computador, e assim vai. Mas, nesse caso aqui, nós ficamos restritos à autenticação no sistema, que é no momento que a gente informa o usuário e senha, né? E autorização. Aquele usuário, aquele servidor, tem acesso ao quê? O que ele pode fazer no sistema. A gente focou nessas 2 diretrizes. Para tanto, a gente utilizou alguns critérios. A própria Resolução 211, a Estratégia Nacional de TI, né, que trata de uma parte do sistema, né, que fala aquela que eu citei lá no início, aos padrões de segurança. A resolução do TRT3, a 55/2016, que trata de acesso lógico. Essa resolução, ela vem complementar a política de segurança de informação do órgão. Mas o que está lá, está aí na ISO também 27002, né, que trata de técnicas de segurança da informação, no Manual de Boas Práticas de Segurança da Informação do TCU. Então, como estava no âmbito lá, acabei utilizando essa resolução. Falei da ISO, né, está ali, a BNT ISO 27002, técnicas de segurança da informação. Ali, ele vai te dando diretrizes para você implementar a segurança no seu órgão. E lá são várias seções. Mais uma vez eu falo, fiquei restrito à autenticação e autorização do sistema informatizado. E o próprio Manual de Auditoria de Sistemas do TCU. Lá nesse manual também tem fala de controles relacionados à segurança da informação. Então, foi utilizado como critério. As informações requeridas. Diretrizes de autenticação e autorização. Quem pode ter acesso ao sistema? Quais os critérios que eu devo atender? Eu não sou servidor do tribunal, posso acessar o sistema? Então, eu sou servidor aposentado, posso acessar o sistema? Então, essas são as diretrizes que a gente solicitou à área para entender como se dá o acesso. Mais uma vez, o aplicativo, banco de dados e manual de usuário. E as fontes são as mesmas do anterior, com exceção que vem ali agora, o código-fonte do sistema. Então, gente, eu, por ter experiência na área de programação, acabei aprofundando mais nessa área aqui, na parte de segurança. Eu queria ver até como estava programado a questão da autenticação e autorização. Mas não se prenda a isso, não é necessário. A gente pode fazer isso através de testes. Também pode contar com o apoio da TI lá, se for necessário aprofundar. Preciso de olhar isso aqui, me explica aí como funciona. É aquela reunião, né, esclarecimentos adicionais. Surgiu uma dúvida, anota lá a pendência, esclarece. E uma reunião, chama o técnico, liga lá. O primeiro procedimento, olha os riscos envolvidos. Concessão de acesso ao usuário que não atende às diretrizes de autorização. O que é isso? Quero dizer, olha,
aquilo que eu falei. Estou aposentado, eu posso ter acesso ao sistema de diárias? Não sou servidor, eu posso ter acesso? Eu sou recrutado aqui, cedido, eu posso ter acesso ao sistema? Então, a gente identificou esse risco, bem como o segundo ali, que é permissões de acesso desatualizadas para o usuário que tenha mudado de lotação, função ou lotação. Deve ter acontecido com alguém que já. Você mudou, foi lotado em outro setor, você continua com acesso à pasta de rede, ao sistema do setor antigo. A gente queria avaliar se estava acontecendo isso, se o sistema revogava isso de forma automática. Já aconteceu com alguém isso aqui, mudar de setor e continuar com acesso ao sistema antigo? É meio comum, né? Isso é um risco, né, para a segurança da informação, isso pode gerar um incidente. Assim, por que aquela pessoa tem que continuar com acesso se ela já não exerce mais aquela atividade? Então, a gente identificou esse risco. Aqui, ó, acabei de falar, né, pode ocorrer um incidente de segurança. A pessoa não deveria estar executando aquele processo, foi lá e fez uma coisa. Espera aí, por que fulano aqui fez isso? Ele nem trabalha aqui. E mais um risco aqui, ó, usuário sem conhecimento das suas permissões de acesso no sistema. Às vezes, nós, como usuário, nem sabe que tem acesso ao sistema A, B, C lá. Oi, você está com acesso ao sistema? Não, eu não tenho. Na hora que vai ver, está lá, sua permissão. Ainda válida, né? Nem foi revogado o seu acesso. Aí, o que a gente fez? Olha o procedimento. Os requisitos de negócio, aqui, ó, requisitos de negócio, as regras de negócio, né, as premissas, para controle de acesso foram formalizadas junto ao proprietário do sistema. O proprietário do sistema é a área de negócio, aquele que demandou para a área de TI, eu preciso de um sistema de diárias de viagem. Então, em algum momento, a área de TI foi lá e formalizou, olha, quem deveria ter acesso ao perfil de executor de pagamento? Isso está formalizado? Ou o próprio desenvolvedor do sistema acha, fulano deve ter, então eu vou liberar o acesso. Quais os critérios que eu faço para liberar esse acesso? O primeiro achado de auditoria desse procedimento, ausência de comprovação da formalização dos critérios. Fui lá pedir o documento com os critérios, não recebemos lá um documento, uma planilha com todo mundo que tinha acesso. Cruzamos, extraímos informação do banco de dados para ver quais usuários têm acesso a tais perfis e quais as permissões daquele perfil. Perfil, executor de pagamento. Quais as permissões dele? Executar pagamento, emitir a ordem bancária. Fui lá extrair. Quais os usuários que tem? Usuário A, B, C. Beleza. Vamos ver agora? Vamos fazer uma conferência dos dados extraídos com os perfis de acesso? Vamos ver aqui, os perfis de acesso foram concedidos somente a esses usuários, somente a esses perfis? Esses perfis estão acesso com as permissões? Está indo além? Está indo para mais, para menos? Então, a gente fez essa conferência. Tem o mais interessante aqui, que é o segundo procedimento, que envolve aqui, ó, um outro risco identificado. Às vezes eu tenho acesso que eu deveria ter. Lá na Secretaria de Controle Interno do TRT3, nós, como auditores, temos acesso ao sistema de diárias de viagem com esse perfil, em produção, tá, gente? Então, meu perfil lá é de auditor. Esse perfil me atende? Atende, é o perfil que eu deveria ter mesmo, está certo, foi formalizado, atende um critério, tudo. Mas e o risco? Se eu tiver alguma funcionalidade ali, excesso de permissão para uso do sistema? Então, um risco também que a gente corre aqui. O que isso pode acarretar? Sistema em estado inseguro, em função de acessos indevidos. Olha, apesar de eu ter aquele perfil, determinada funcionalidade eu não deveria ter. E a vulnerabilidade das informações, em função de possibilidade de inclusão e alteração de valores não autorizados ou indevidos. Volta aqui, mudou de lotação, continua com acesso lá, a pessoa deveria executar aquela atividade? Ela está com a permissão, então ela pode, mas não deveria. E a ocorrência de incidentes de segurança da informação. Esse procedimento, acabamos encontrando a seguinte situação: acesso à funcionalidade do sistema que extrapolam as necessidades do usuário. Mesma técnica ali, né, a gente cruzou também, extraímos dados do banco e olhamos o documento com os perfis de acesso. E identificamos a seguinte situação. Nós lá, olha para você ver o que acontece. A gente, como o perfil de auditor, estávamos com permissão de alterar valor
da diária de viagem, do auxílio alimentação, que ia ser descontado da diária, do auxílio combustível, do auxílio deslocamento. Então, a gente tinha permissão além. E, olha, aconteceu justamente com o perfil de auditor. E, executando a auditoria desse sistema, identifiquei esse incidente de segurança. Isso é um incidente. Você está com permissão que vai além. Então, a gente requisitou os documentos que formalizassem, né, por que liberou esse acesso, e a gente não obteve a evidência. Então, acabou dando origem a esse achado de auditoria. Então, um risco de segurança da informação. Se eu altero o valor da diária, isso pode impactar no cálculo de todas as diárias dali para frente. Até identificar o porquê que o valor está dando diferença, né, o usuário que está executando o pagamento, mas o bom é que o sistema tem uma outra questão aí, a trilha de auditoria. Ele registra todos os eventos críticos. Vou falar agora. Olha lá, os eventos, procedimento, terceiro procedimento dessa questão ainda, segurança da informação, tá, gente? Os eventos críticos do sistema possuem registro de auditoria que permitam identificar a sequência das ações executadas no sistema, incluindo ali, identificação do usuário, fica lá o nome do usuário, data e o evento. Então, quem executa o pagamento está lá registrado? Quem aprova está registrado? Então, a gente viu que o sistema mantém esse log. Então, fulano de tal aprovou a diária, na data de 17 de maio, às 14 horas, está lá registrado. Então, você consegue extrair esse dado, inclusive para esclarecer algum incidente de segurança da informação. Isso é interessante. Isso é um controle, né, implementado, que é transparente para o usuário final. O usuário não sabe que está sendo registrado, mas isso, para apurar algum incidente, é essencial para a área de segurança da informação. Então, vamos lá, o achado de auditoria. Acabou que desandou, né, assim, olha para você ver, a questão era se registrava os eventos críticos, e acabamos chegando à seguinte situação: controle insuficiente para garantir a segregação de função. O que quer dizer isso? Um usuário com perfil, pode acumular perfil no sistema, ele pode ser aprovador da diária, ele pode ser executor do pagamento. Então, a gente concedeu esse perfil de acesso para o mesmo usuário. Então, ele conseguiu fazer todas as atividades. Né, e o princípio da segregação fala, né, que atividades chaves, né, o pessoal falou ontem, deve ser compartilhada, né, assim, aprovação, autorização, execução, né, e o sistema não fazia essa diferenciação, apesar de que no dia a dia isso não acontece, tá, gente? Lá cada área é responsável por uma parte, mas o sistema também não impede que o mesmo usuário tenha vários perfis de acesso. Então, a gente também encontrou uma outra situação do viajante executar o próprio pagamento no processo. Então, eu, por exemplo, se estivesse lá como viajante, nessa diária aqui para vir para São Paulo, e eu tivesse o perfil de executor de pagamento, eu poderia fazer meu pagamento. Então, também, opa, espera aí, um risco aqui, ó. Pode acontecer um pagamento aqui indevido. Então, apontamos isso na auditoria. E como a gente fez para achar essa situação? A gente fez teste de processamento normal, é isso que eu falei, né? Concedi o acesso de aprovador e executor de pagamento para o mesmo usuário. A gente também fez teste de exceções, que foi verificar se o viajante poderia executar seu pagamento ou aprovar sua própria diária. Exceção à regra, né? A regra é que não pode, assim, pelo princípio da segregação, não pode, mas aconteceu. E como eu fiz uma análise mais aprofundada, avaliei o código-fonte do sistema, para ver se não tinha uma trava lá que fizesse alguma coisa, alertasse ou registrasse isso, mas não tinha também. Só registrava o evento lá, que fulano aprovou a diária tal, mas não falava desse conflito. E a análise de dados, né? Para eu chegar nessa conclusão, fui lá, olhei no banco de dados para ver se realmente... Por isso que eu falei, isso não acontece na prática. Porque na hora que eu fui extrair essa informação do banco de dados, para ver se alguém estava pagando a própria diária, não encontrou nenhum registro. Mas o sistema também não tem trava. Então, por isso que foi apontado o controle suficiente a garantir a segregação. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, bora. A terceira questão, a última, tá? Prometo aqui. Foi voltada para a usabilidade, a satisfação do usuário. Essa questão, olha lá, o sistema de diária está aderente ao modelo de acessibilidade em governo eletrônico? EMAG. Esse modelo é um manual
né, que o Ministério do Planejamento mantém com as boas práticas de usabilidade para ser implementado em sistemas. Nesse caso aqui, por se tratar do sistema web, mais importante ainda, né, porque, não sei se vocês já viram, os leitores de tela, para pessoa deficiente visual, né, que sai pulando ali, a gente usa o tab, ele vai falando, e é rápido. Se o sistema não tiver aderente a essas recomendações, essa pessoa não consegue usar o sistema, porque o leitor de tela não entende o que está na tela ali para ele. Tem que estar associado, os campos, tem que ter identificador. O que é essa questão da acessibilidade? Num formulário, quando você vai preencher, está lá nome, endereço, cidade, país. Tem um campo indicando lá quais campos, tem um indicador, um asterisco, normalmente, indicando quais campos são obrigatórios. Isso aí já é uma recomendação do EMAG. Então, são coisas simples que ajudam bastante o usuário. Quando eu tenho um formulário que tem essa identificação de campos obrigatórios, é muito mais fácil para eu preencher. Porque senão você tenta enviar o formulário e te manda uma mensagem, olha, você tem que preencher tal campo. E fica naquela luta ali, né? Aí acaba a satisfação do usuário, né, de utilizar o sistema. Né, fica mais difícil. Então, com base nisso, a gente utilizou alguns critérios. A própria 211 do CNJ trata desse tema, deu prazo até 2018, né, para as áreas de TI dos tribunais adotarem alguma medida em relação à acessibilidade nos novos sistemas. Então, o que está para trás vai ficar do jeito que está, mas nada impede que uma nova funcionalidade, uma melhoria naquele sistema existente já atenda ao EMAG, ao modelo de acessibilidade. E o próprio modelo, né, que é o critério de auditoria. Nele, gente, se eu não estou enganado, são 23 ou 26 recomendações. Depois, se alguém tiver curiosidade, é bem interessante, não é nada técnico, pode, assim, é um pouco técnico, né, mas dá para entender o objetivo de cada recomendação. Informações requeridas para avaliar essa questão. Documentação do projeto do sistema. Aqui já envolveu a fase de desenvolvimento do sistema. Queria saber se em algum momento houve essa preocupação da acessibilidade, se foi testado o sistema, se teve uma parte do projeto que tratou especificamente disso. Mais uma vez, o acesso ao aplicativo, o plano de teste, para ver se foi executado esse teste, e o código-fonte, porque, como eu disse, foi um pouco mais aprofundado, então avaliei código-fonte, mas dá para avaliar a recomendação sem acesso ao código do sistema, só pelas telinhas. Tá bom? Então, os riscos envolvidos, né, de não atender ao EMAG. Barreira de acessibilidade, a pessoa não consegue usar o sistema, né? Os softwares leitores, o mais famoso é o JAWS, não consegue compreender os elementos da tela. Pessoas com deficiência, sem autonomia e independência para uso do sistema, dependendo de um terceiro, né, para comprovar, por exemplo, a viagem. E satisfação do usuário, né? A gente está deixando de atender aquela qualidade, né, com a satisfação do usuário. O usuário está satisfeito de usar o sistema? Não, ele não consegue, o sistema não está acessível. Então, esse foi um ponto. A situação encontrada foi recomendações não atendidas, através do teste que a gente fez, e, para confirmar mesmo ali, ainda olhei o código-fonte do sistema, a telinha lá, como ela foi feita. Tá bom? Então, acabou dando uma proposta de encaminhamento para observar esse manual nas próximas. Pessoal, então aqui eu fecho a parte das questões dos procedimentos de auditoria e vou falar da amplitude desse trabalho, até onde que a gente foi. Já citei, né, que a gente fez teste de sistema, a gente avaliou as funcionalidades. Então, fui lá, concedi a diária, paguei, comprovei, arquivei, fizemos reembolso, isso tudo com base no manual de usuário e no desenho do processo. Avaliamos também controles de desenvolvimento do sistema. Olha, tem equipe suficiente aí para atender o sistema? Tem acordo de nível de serviço? Quando você for atender um usuário, qual o prazo que você dá para ele? Você atende em 1, 2 ou 2 dias? Então, a gente avaliou isso. Avaliamos também os controles de segurança, né, que nós tratamos aqui, para olhar a questão da autenticação e autorização. Implementação de boas práticas. Olha, atendeu lá o EMAG? Não, né? Então, a gente avaliou isso. E as regras de negócio. Foi a conformidade. Teve casos lá, né, que a norma foi insuficiente. O pagamento em afastamento, né, do exercício do cargo.
O período analisado dos dados foi de janeiro de 2015 a março de 2017. 100% do banco de dados do sistema de diárias de viagem. Foram 3.293 processos de diária, contendo, nesses processos, 5.835 viajantes, 6.513 trechos de viagem. Trecho é assim, sair de BH, vir para São Paulo, é um trecho. Tá? A volta não conta. Mas tem caso de sair de BH, vai em Brasília, de Brasília para São Paulo. 2 trechos. Então, esse cruzamento de dados pegou todos esses trechos, e o total de diárias que foram auditadas aqui, né, 20.171. Então, assim, com essa auditoria de dados, assim, eu ali na frente do computador executei isso aqui em 2 meses, porque acaba gerando dúvida, a gente cria lá a rotina, né, que a gente chama de script, de banco de dados, para fazer esse cruzamento. Então, a gente valida e acaba, depois, na hora de executar, é rápido, porque executa ali em questão de 10 segundos, e já extrai os dados, as inconsistências, as impropriedades. Isso aqui, ó, fazer de forma manual, eu acho que é humanamente impossível, né? Então, eu consegui auditar 20.000 diárias. O valor, olha para vocês verem, a materialidade desse trabalho, ficou na casa de R$6 milhões. Então, assim, com essas técnicas, com essa experiência, a gente vai para outros trabalhos. O próximo agora, nós vamos para a folha de pagamento do TRT3. Tá bom, gente? Então, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês, minha experiência. Aqui estão meus contatos. Caso seja necessário, a gente pode esclarecer, encaminhar script, demonstrar como foi feito. Tá bom? Então, é isso. Obrigado. Pessoal, ainda tem mais 5 minutos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser questionar alguma coisa, esclarecer, estou aberto aqui. Qual a área de negócios que cuida da emissão de passagens e diárias? Lá no TRT é dividido, a diretoria geral, né, defere, fica uma parte ali, e a execução do pagamento ocorre com a diretoria orçamentária. Acaba compartilhando, né, ali a função da concessão da diária. E passa a aprovação pela presidência. Boa tarde, tudo bem? Eu também sou da auditoria de TI. A minha pergunta é, quando você trouxe... Tem algum slide específico? Não precisa não. Algumas coisas aí dessas técnicas e tudo mais, os trabalhos que nós fazemos, nós voltamos muito para o processo. Então, engenharia de software, por exemplo. Certo. A construção do sistema, né? E, a partir dali, a gente traz, dentro das recomendações, falando, algumas coisas que você falou ali do teste, do produto ser bem, vamos dizer assim, bem feito ou ter alguma precariedade nele. A partir dali, a gente recomenda para a área para que ela melhore esse processo. Dentro do que você colocou ali, a gente faz alguns trabalhos demonstrando assim, por exemplo, pessoal, igual você falou. Então, vai demonstrar algumas coisas para dentro de pessoal, como a auditoria contínua, por exemplo, para que melhore o processo. E ali você, nesse caso aí, a recomendação foi para estrutura da área de tecnologia da informação, para que melhore esses processos, seja engenharia de software, segurança da informação, porque a gente faz mais em relação ao processo, né? E você mostrou o sistema, tá? Beleza. Como é que vocês fazem? Aqui teve 2 linhas de recomendações. Uma foi para o próprio produto, né? O sistema. Olha, o sistema deve atender esse critério, aqui não está sendo suficiente. Igual o caso do pagamento em afastamento, né? A gente recomendou que fizesse um cruzamento posterior ao pagamento, também ao arquivo, até no arquivamento do próprio processo, e também fizemos recomendações mais genéricas para a TI. Olha, a partir de agora, os sistemas desenvolvidos, ou novas funcionalidades, a gente recomenda que atenda ao EMAG, o modelo de acessibilidade. E também teve recomendação para a área de negócio, para avaliar se aquelas funcionalidades eram suficientes para garantir, por exemplo, o caso do desconto do auxílio alimentação. Pois é, porque dentro da engenharia de software... Acabou... Isso. Vocês chegaram a analisar, assim, por exemplo, ali você falou de regra de negócio, onde eu vou validar diretamente com a regra de negócio. Isso. E é o seguinte, vocês chegaram a verificar
se um determinado mapeamento de processo que entrou para a regra, confrontado com a norma, foi devidamente construído, porque nesse caso, se foi devidamente construído, não necessariamente o problema é do processo da TI, Não, mas sim. sim da área, né? E vocês chegaram a ver isso ou Não, não? a gente não focou tanto no processo mesmo da concessão de diária, não. A gente verificou assim, a conformidade de acordo com a norma, está atendendo aqui, está certo, e também olhamos a parte do desenvolvimento e sustentação do sistema. Olhamos acordo de nível de serviço, roteiro de atendimento, treinamento e a própria arquitetura do sistema. Então, por ser uma coisa muito mais técnica, acabei não abordando aqui na apresentação. Tá bom? Mais alguém? Boa tarde, Ítalo. Boa Eu tarde. sou do TRT da 23ª Região. Fiquei com duas dúvidas. Foi feita alguma avaliação com relação à interoperabilidade do sistema com outras áreas, com outros sistemas? E a segunda dúvida, foi feita uma avaliação quanto ao impacto de sustentação do sistema, tendo em vista que ele vai ser nacionalizado? Em relação à interoperabilidade, a gente avaliou, tem um módulo do sistema que ele emite um arquivo para ser publicado no diário oficial. Porque quando você concede lá, dos critérios é que as diárias concedidas sejam publicadas. Então, existe um módulo do sistema que se adapta, assim, quem for utilizar pode reescrever, a gente chama de biblioteca, né, para adaptar a cada tribunal. A gente olhou essa parte, mas não aprofundou, não, porque esse trabalho ficou grande. E eu sou o único auditor de TI lá da nossa unidade de controle. Então, teve essa interoperabilidade, avaliamos, está funcionando. Está interessante, porque isso aí não prende, né, os outros tribunais ao que é utilizado no TRT3. Então, isso acaba liberando. A outra questão... Nossa, me perdi. Da equipe de TI. Isso foi um risco que a gente apontou para que sejam realizados estudos para avaliar a necessidade de alocar mais recursos humanos para atender a demanda quando nacionalizar o sistema. Porque ele ainda não está em produção em outro tribunal. Ele estava, na época da auditoria, sendo homologado apenas no Tribunal Superior do Trabalho. Então, isso surgiu como isso foi uma sugestão para a área avaliar isso. E, inclusive, esse sistema faz parte agora do gerenciamento de risco da instituição. Então, eles optaram por incluir para acabar gerenciando esses riscos que envolvem a nacionalização do sistema. Tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado. A organização agradece a palestra do senhor Ítalo e convida para fazer a entrega do certificado a ele o senhor Amador Santana, do TRF da 3ª Região.